seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Medicina Natural. Sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas, é claro. E saúde para todos nós. Sabe que essa semana anterior, nós tivemos aí os podcasts a respeito sobre saúde. Falamos inclusive sobre saúde do rim, falei sobre a carambola, muito importante a gente saber que é uma fruta tóxica, né, para o rim, porque tem um componente lá. E dessa forma, muitas pessoas me perguntaram a respeito de um produto da uva ursi. A uva ursi, nós já tínhamos falado num vídeo anterior. Então, se você quiser o vídeo da uva ursi, que é um tremendo fitoterápico, um dos mais reconhecidos do mundo para infecção urinária. Tem infecção urinária, uva ursi. Só que geralmente eu indico, na verdade essa indicação de uva ursi é da minha esposa, porque ela trabalha com pacientes, tem uma idade avançada. Não que a infecção urinária tenha uma idade certa para acometer a pessoa, mas é que ela trabalha com vários pacientes com idade avançada e muitas vezes tem as infecções urinárias recorrentes. Então, ela utiliza a uva ursi. E aí, é claro, ela tem seus 25, 28 anos de experiência na área de medicina tradicional chinesa. Ela é acupunturista. Então, junto, ela indica a uva ursi. E junto da uva ursi, o que todo mundo estava me pedindo, ela fala um pouquinho sobre cranberry. Cranberry é extremamente necessário para quem tem infecção urinária. Tanto é que muitas pessoas procuram chá de cranberry. Você vai no supermercado, tem um chá de cranberry. Só que a dosagem do cranberry no chá é muito pequena. Ele faz uma limpeza, mas não é tão satisfatória. É paliativo. Então, o ideal são as cápsulas. E o cranberry é uma frutinha que a gente não tem aqui no nosso país, não é cultivada costumeiramente igual outras frutas, né? Então, esse cranberry ele tem um produto na composição, produto químico, que ele faz com que as bactérias elas não causam aderência, se aderem à parede da bexiga, né? Todo mundo sabe que quase 85% das infecções urinárias são decorrentes da Escherichia coli. Inclusive eu falei sobre ela na uva ursi. Escherichia coli, a causadora das infecções urinárias. A mais comum entre elas. E aí essa bactéria ela gruda nas células da bexiga e se prolifera. O cranberry ele faz essa limpeza. Então você tomar a uva ursi com as cápsulas de cranberry é a melhor coisa para a infecção urinária. Então, passei aqui para deixar essa dica, porque muita gente perguntou sobre o cranberry. Ok? Muito bem. Nós falamos no podcast anterior sobre a espirulina. E muita gente também perguntou, Dr. Paulo, qual a diferença entre espirulina e clorela? E eu enviei para as pessoas um podcast falando de algumas diferenças. Mas a espirulina ainda é um componente bem superior. Não é todo mundo que gosta de falar de espirulina na parte da medicina, que não seja natural. Eles até contestam que isso daqui, ó, a espirulina é um superalimento. Por quê? Porque é um superalimento. Principalmente para quem está fazendo processo de emagrecimento, porque a espirulina tem uma característica, além de ter quase 50% de proteína aqui, nós também temos aqui um tipo de alga que demora para fazer digestão. Então dá uma sensação de saciar e a pessoa não ingere mais comida. Sem contar que, imagina, se eu não ingiro comida na hora do emagrecimento, eu vou queimar gordura. Correto? Muito bem. Só que as pessoas às vezes vão emagrecer, não ingere a comida, queima a gordura, mas perde proteína, sais minerais, e aí? Então aqui que entra a espirulina, porque ela repõe a perda. Então espirulina é sensacional. Como um superalimento, e eu falei inclusive da NASA, né?
viagens espaciais de longa duração, os cientistas da NASA estão utilizando a espirulina como um alimento alternativo, né? Então, segue aqui a dica para você. Quer emagrecer? Espirulina. Nós temos o seca-barriga. Imagina você unir seca-barriga e espirulina. Tem uma solução aqui para você emagrecer. Claro que quando eu falei de seca-barriga, eu falei de reeducação alimentar também. Muito bem. Outra dica que me perguntaram, e eu falei em um vídeo anterior, falei sobre a amora miura, amora com isoflavona. Por quê? Chega naquela fase da menopausa, de repente me vem aquele calor, aquela onda de calor e outras manifestações como irritabilidade, etc. Mas aí eu tenho aquela onda de calor, aquilo começa a me prejudicar, né? Toda hora aquele calor e aquela irritação também, humor, etc. E muitos outros, né? Acometimentos que nós temos durante a menopausa. Isso daí é a flutuação dos hormônios. Os hormônios ainda não se estabeleceram, né? Nós estamos naquela fase de transição, então dá de tudo. Hormônio é uma chave principal na nossa vida. Se eu começo a mexer com o hormônio, eu mexo com o meu corpo inteiro. Eu falei no caso da tireoide, né? Você tem a tireoide. Se você tem um problema de tireoide, você pode ter, por exemplo, aparentemente ser uma depressão. E a pessoa vai carregada para o consultório, mas não é depressão, problema de tireoide. Ou muitas vezes o oposto, que a gente tem o hiper e o hipotireoidismo. Então às vezes a pessoa pode parecer que ela está super ansiosa, mas uma ansiedade assim, uma TAG, transtorno generalizado de ansiedade. E aí, é claro, passa pelo médico, um endocrinologista vai pedir para fazer o TSH. Fez o TSH de alterado, pronto. Nós temos um problema de tireoide. Então, qualquer descontrole nas funções hormonais causa desequilíbrio, inclusive, de comportamento, né, emoção, etc. Então, a gente sempre indica o amora. Esse é com isoflavona. Amora miura, amora com isoflavona. É tudo a mesma coisa, porque a formulação é basicamente a mesma. Isso daqui, ó, ajuda você. Só que eu tenho que tomar constantemente, né? Ok? Tem gente que faz o chá da amora. Vai lá, tem uma amoreira no quintal, pega as folhas, 3, 4 folhas, faz um chá e toma todo dia. Ajuda? É claro que ajuda. Mas aqui, olha, é a facilidade que nós temos, né? É só isso. Os comprimidos, as cápsulas, são a facilidade. Junto da amora, tem mais alguma coisa? Sim. Essa é uma indicação, inclusive, da minha esposa. Óleo de prímula. Ela passa para todos os pacientes dela, né? Porque o óleo de prímula, ele tem uma função também estabilizadora de hormônios. Então, se você começa a ingerir os dois juntos, amora e óleo de prímula, você tem uma correção. Você não precisa tomar aqueles hormônios sintéticos, né? Aquelas coisas que muitas vezes lá na frente pode causar alguma coisa prejudicial à saúde, né? O suplemento ainda é o natural, é o mais aconselhável. O que a gente fala, e o que eu falei, por exemplo, essa semana a respeito dos shots, é que tem shot de cúrcuma. O que é o shot? Na verdade é suco, né? É suco que eles falam. Você mistura um suco de limão com cúrcuma, mas de repente aquilo começa em alta dosagem. Você vê que aqui você pega uma cápsula, 2 cápsulas, são 4 cápsulas por dia. Um shot, às vezes você vê o pó, coloca a cúrcuma lá dentro, bate. O nosso organismo nem sempre está preparado para altas dosagens. Então tem uma dosagem certa do fabricante. E como eu falei do cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório, dos mais reconhecidos inclusive, né? Então, vou tomar o cúrcuma dentro das dosagens. Vou fazer shot, de repente começa a sobrecarregar meu organismo. Principalmente o que eu falei? O fígado. Perfeito. Então, hoje, o que eu venho falar? Nós já falamos da espirulina, falamos das infecções urinárias, falamos aqui da menopausa. Hoje eu vim falar da berinjela com alcachofra. E eu vou explicar para você como isso daqui me ajudou. Eu, Paulo, o senhor tem colesterol? Nunca tive colesterol na vida. Nunca tive colesterol alto. Sempre abaixo do limite da normalidade. Então, tem um limite lá, o máximo, sempre abaixo. De repente, o que aconteceu? Criei um hábito alimentar. Ia comer toda hora pão de queijo. Pão de queijo delicioso, pão de queijo. Eu não sou mineiro, hein? Sou aqui de São Paulo. Mas tinha um lugar aqui, só pão de queijo. E eu comecei
abusar isso, né, no meu café da manhã, delicioso. Sempre eu falo que tudo que a gente abusa tem uma consequência negativa, né? Então, fui lá abusar do pão e queijo, comendo diariamente, e quando chegou o dia do meu check-up, que eu faço check-up a cada 6 meses, vou fazer exame de sangue, para mim é sagrado, né? Como eu sempre tive empresa de medicina diagnóstica, eu sempre fiz a cada 6 meses, às vezes fazia até antes, né? É uma facilidade. E hoje, é claro, vou até o laboratório, colho o sangue, quero esse exame, eu quero esse, eu preencho aquilo que eu desejo para fazer o meu check-up completo, com dosagem de vitamina D, hemograma, colesterol, triglicérides, ácido úrico, ureia, creatinina para saber como estão os rins, TGO, TGP para saber como está o fígado, os marcadores tumorais que eu gosto de fazer, enfim, faço um check-up completo, vou lá e deu colesterol alto. Aí eu já, o que está acontecendo? E aí a primeira coisa que você vai fazer é ir para a tua alimentação. É alguma coisa na alimentação que está incorreta. E aí eu já pesquei, né, que tinha algum problema com a ingestão logo pela manhã e era o tal do pão de queijo. Peguei o pão de queijo, tirei da dieta. Não preciso do pão de queijo. De vez em quando, uma vez ou outra, é saudável. Excelente. Né? Aí tirei o pão de queijo. E claro, eu não posso esperar normalizar o meu colesterol, triglicéridos, principalmente porque eu não caminho regularmente, não vou queimar minha gordura regularmente, não faço muitos exercícios físicos. Trabalho em consultório, 7 da manhã até 8 da noite, não dá para fazer isso, né? Então, o que eu faço? Berinjela com alcachofra. Dava para fazer no suco? Dava, né? Para fazer no suco, né? Todo dia de manhã você pegar lá a berinjela, bater com suco de laranja, colocar alcachofra em pó e tomar. Mas eu preferi usar a cápsula. E eu comprei a cápsula de berinjela com alcachofra, comecei a tomar. Um mês tomando berinjela com alcachofra em cápsula. Depois fui fazer o check-up, que eu queria saber exatamente como estava o colesterol, as frações e o triglicérides. Fiz lá, um mês que eu tomei. Ótimo. Mas é porque o meu colesterol não estava muito alto. Porque tem gente que fala assim, mas eu tomei um mês, mas só baixou 10%, só baixou 20%. Não precisa saber o quanto alto está seu colesterol. Às vezes eu preciso tomar 2 meses. Mas foi muito simples, muito prático. E nessa mesma época, é claro, eu já comecei. Quando você tem colesterol alto, triglicérides alto, o que significa isso? Imagina o seguinte, imagina que nossa veia é um cano onde passa sangue lá, certo? Não passa só glóbulos vermelhos, passa água, a gente chama de plasma. Passa as plaquetas, passa a parte líquida, passa os glóbulos vermelhos lá, tudo misturado, é o sangue. E claro, esse sangue, ele obviamente tem colesterol, triglicérides, enzimas, sais minerais, passando por tudo lá. Quanto mais gordura você tem, mais devagarzinho vai passando o sangue. E aí, precisa empurrar ele com mais força para ele passar. Esse empurrar com mais força é a pressão que eu faço. Se eu tenho água aqui no tubinho, eu empurro a água tranquilo. Mas se de repente eu tenho aqui óleo, eu vou empurrar um pouco mais de força. E aí que sobra a pressão. Pressão arterial, muito colesterol, carregado de muito colesterol, muito triglicérides. O organismo tem que empurrar com mais força, pressionar mais. Pressão alta. Um exemplo, entre outros fatores, ok? Então, já percebi que eu fui lá, estava alto, usei o alcachofra com berinjela, um mês, caiu, melhorou minha pressão já estava começando a subir um pouquinho, e também percebi que usando a maca peruana, já criei aquela energia novamente, né? Porque quando você tem colesterol alto, triglicérides muito alto, você perde um pouco aquela, sabe, aquele ânimo, aquela energia. Teu corpo ele não começa a circular o sangue com facilidade. Então, eu tomando tudo isso daí, berinjela com alcachofra e a maca peruana, me senti outra pessoa, uma disposição totalmente diferente, né? Então, segue a dica para você. Fez teu colesterol? Fiz, doutor Paulo. Está alto. Começa a tomar berinjela com alcachofra. Porque a alcachofra
Porque a alcachofra trabalha todas as funções hepáticas, né? Você sabe que, olha, para nós é um perigo você ter algum problema no fígado. Essa é a realidade. A gente precisa tomar hepatoprotetor, a alcachofra. Então, é importante vitamina B12 e alcachofra para o fígado. O fígado a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Olha, se o pâncreas começa a parar, você tem diabetes. Se o fígado para, aí você tem icterícia. Você fica um pouco amarelado e dá uma repercussão em todo o organismo. Se teu rim você não cuida ele bem, ou seja, permite que uma infecção urinária suba para o rim, você tem uma nefrite. E o rim, quando não está bem, você tem aumento de pressão. O rim é sagrado. Eu lembro, na empresa de medicina diagnóstica, tinha muita gente que fazia hemodiálise e ela sentia, assim, cansaço, dificuldades no organismo, tudo por causa do rim. Na medicina tradicional chinesa, diz que o rim é onde nós guardamos as energias ancestrais. Então, cuidar do rim é a melhor coisa que você pode fazer. E é claro, fígado e pâncreas. Então, segue as dicas aí para você. Espero que você tenha gostado. Se você não recebeu nosso livro sobre fitoterapia gratuito, solicita aqui na comunidade que o pessoal leva. Porque tem muita gente que vai entrando no canal e muitas vezes nem sabia que tinha, né? Então, segue a dica aí para você. E nós vamos ter um sorteio também de livro aqui para o canal. Nós compramos alguns livros de plantas fitoterápicas, nós vamos fazer um sorteio esse mês de junho. Aguarda aí que logo, logo vai chegar para você as regras de participação. Agradeço a tua presença, encontro você num próximo vídeo. E claro, lembrando que qualquer desses produtos aqui, você encontra aí na tua cidade. É isso mesmo, posso encontrar. Só que tem um detalhe que muita gente me pergunta. Vamos supor, vou dar um exemplo. Berinjela com alcachofra. Tem 60 comprimidos, 60 cápsulas. Para nós custa entre R$22 e R$25. Perfeito, tá? Tá no preço justo. Às vezes você entra em algum lugar e você vê lá, berinjela com alcachofra, R$10. R$10? R$15? R$15? O preço está muito barato. Será que a qualidade é boa? Desconfie quando é muito barato, viu? Tá? Eu vou te explicar uma coisa. Cápsulas naturais têm um preço médio. Então, esse negócio do muito barato, às vezes você acaba comprando uma coisa que não vai fazer bem para você. Por exemplo, essa marca aqui, Herbanato, Denature, nós somos da empresa, nós conhecemos a empresa, nós conhecemos como que é feito a produção. Tem normas de vigilância sanitária para as empresas, quando elas estão processando esses tipos de encapsulado. Então, a gente foi lá, conversou com todo o pessoal, organização, limpeza, etc. E outras empresas que nós temos aqui, né? Agora, esse nós confiamos. Esse daqui tem um preço médio. O que é o preço médio? Não é o barato, mas não é caro. Você encontra isso daqui por R$50 a R$60. 50 a R$60. Está no outro extremo. É a mesma qualidade? É a mesma qualidade. Matéria-prima. Só que quando é muito barato, alguma coisa está errada. Ou é a validade, pode ser a validade, ou pode ser que a matéria-prima não é de qualidade. Então, validade e qualidade. Então, eu sempre falo, compre o preço médio. Não precisa ser caro, não precisa ser barato. Tem maca peruana, a nossa você paga R$45. Tem maca peruana de 22. A mesma maca peruana você encontra por R$300. Então, precisa tomar esse bom senso, né? Ou comprar com aquela pessoa que você confia. Farmacêutico que você confia, aquele lugar de produtos naturais que você já foi lá, já utilizou e confia. Então, vale a pena. Então, compra aí na sua cidade. Se de repente você não encontrar o produto, vem conosco. Nós temos uma loja virtual. Há muitos anos essa loja virtual. Tem vários produtos. Você pode comprar direto na loja ou para facilitar completamente, entra aqui no canal nosso do WhatsApp. Você conversa com nossos atendentes. Eles dão frete para você, o melhor frete que nós temos. Nós temos uma parceria com locais como Correios, Jadilog, para fazer entrega. Então, você compra, chega na tua casa,
é um produto de confiança, um produto que nós sabemos que faz bem. Eu tenho milhares de seguidores, nunca a gente vai indicar alguma coisa que não faz bem, uma coisa que é de péssima qualidade. A gente só envia e, claro, se certifica que o produto é o melhor. Então, segue as dicas para você e qualquer dúvida, estamos aqui à sua disposição. Forte abraço, eu encontro você no próximo vídeo. Então, muita saúde para você. Até mais!